Muita coisa vem sendo dita a respeito da maconha, todo tipo de coisa, coisas a favor, coisas contra, coisas apontando supostos benefícios, assim até do ponto de vista da medicina, né, sendo recomendado para tratamento de algumas enfermidades, algumas formas de sofrimento, coisas sendo faladas também há muito tempo a respeito dos supostos malefícios, coisas relacionadas à legalidade, à criminalidade, à possibilidade de descriminalização como uma forma mais, supostamente mais adequada de lidar com o problema, né? Inclusive um problema da criminalidade, né? Que é o tráfico. E com isso eu estou querendo dizer assim, é um tema também sujeito a muita controvérsia. E aí a minha intenção gravando isso não é querer me colocar como alguém mais certo do que outros ou ter a pretensão de esgotar o assunto, mas é compartilhar um ponto de vista que tem a ver com o que eu pude experienciar, com o que eu pude observar, tem a ver com observação clínica e, enfim, tem a ver aí com esses 30 anos de observação do que se passa, né? Ou de um aspecto que é vivido por muitas pessoas que usam com frequência a maconha. Tem todo um conjunto de efeitos da maconha que a gente pode chamar de mais acessíveis, mais evidentes, mais fáceis de se observar, né? Então, um deles, por exemplo, é uma redução da capacidade de foco da pessoa. É comum essa dificuldade se manifestar durante o efeito do uso, mas com o uso prolongado e frequente, ela começar a ser uma dificuldade cronificada, né? Fazer parte já do funcionamento da pessoa. Isso serve para raciocínio lógico, matemático, isso serve para leituras de livros, ainda mais numa época como a nossa, que a leitura já não é estimulada. Então é comum a pessoa ler um parágrafo, uma página inteira, e quando chega no final ela se dá conta de que não estava lá, né, estava em algum outro lugar e que não reteve nada do que foi lido, e aí precisa voltar e recomeçar de novo aquela página, aquele parágrafo. Às vezes isso acontece sucessivas vezes. Essa redução da capacidade de foco, ela se estende também aos afazeres cotidianos, não só aquelas coisas que estão exigindo grande concentração no momento, mas uma simples intenção. Então eu estou indo para a cozinha pegar água porque eu estou com sede, mas no caminho eu vi aquela planta ou a televisão, né? E isso de alguma forma me desvia, né? Eu sou tentado, seduzido pelo apelo isso que se apresentou no meu caminho agora, e aquilo atrai minha atenção. Eu nem me lembro que eu estava indo pegar água e já ligo aqui a TV, porque eu lembrei daquele programa lá que eu queria assistir, mas no caminho daquele programa apareceu um outro, e também eu já me desvio dessa segunda intenção, e isso sucessivamente. Então pode acontecer de uma pessoa ao longo aí de muitas horas, um dia e tal, ela zigue-zaguear por muitos lugares, né? Ela pular de galho em galho e ela terminar esse dia ou esse período sem nenhuma realização, sem nenhuma concretização efetiva, porque o apelo das coisas que vão surgindo a cada momento é grande, é uma sedução grande e uma tendência a ser levado por esses impulsos, que podem ser impulsos do corpo, podem ser impulsos da mente, né? Então a gente fica meio que refém
dos pensamentos, que já são uma coisa meio desordenada numa pessoa comum, né, que tem pouco treino de controle, de domínio da mente. Já é uma coisa assim que ela se vê bastante à mercê, bastante afetada, os pensamentos simplesmente vêm, e aí normalmente a gente já está, né, bem refém disso. Vem um pensamento triste, eu me entristeço, vem um alegre, eu me alegro. Nessa hora então, essa possibilidade de eu perder o leme, né, de eu ir sendo levado por esses impulsos do corpo ou da mente, ou os apelos aí que surgem no mundo sensorial, é muito grande. Um segundo ponto, então, além da redução do foco, né, e o quanto a gente é arrastado pelos pensamentos, é a questão da queda de energia. Então, por mais que a pessoa viva o que ocorre, né, em muitos casos, um primeiro momento, logo inicial do uso, de euforia, de ânimo, enfim, né, de se sentir energizada e dar risada e ficar animada, né, para fazer as coisas que está indo fazer, etc. É comum, o mais frequente é haver uma queda de energia mais tarde. Isso, então, também em relação a isso, se aplica o que eu falei anteriormente, essa queda de energia, o famoso bode, a tendência é que ele venha a ocorrer, né, como sucessão, né, desse primeiro momento, mas também que a pessoa, ao longo do tempo e do uso contínuo, fique mais sujeita a esse tipo de coisa, né? Quer dizer, existe uma alteração que é imediata, que tem a ver com esse uso que foi feito agora há pouco, e tem uma outra que vai ficando, vai impregnando a pessoa, né? Ela vai meio que passando a apresentar essas alterações de funcionamento, né? A energia dela fica alterada nesse sentido. Um outro efeito também, um tanto evidente, é só você analisar, né? Observar, olhar para as pessoas que estão já há um bom tempo fazendo o uso cotidiano da maconha. É uma certa perda do que a gente poderia chamar de combatividade, né? Desse espírito combativo, no sentido assim de construir coisas na vida, né? De edificar mundos, de crescer, né? De querer algo mais, de realizar coisas. Então, a gente observa algumas pessoas, né, no seu tijolinho, um tijolo por dia, no seu passo a passo ali, passa 10 anos, passa 20 anos, ela construiu alguma coisa, talvez uma carreira, talvez uma poupança que permita um certo conforto, acesso a viagens, outras coisas, talvez uma família, e é comum a gente ver na pessoa que está no uso intenso e prolongado uma redução desse ímpeto, né? dessa energia, eu diria até dessa capacidade mesmo de construção, né? De algo. E às vezes não é que a pessoa não quer, mas fracassa. E às vezes é que ela não quer, né? O comprometimento ocorre na raiz disso, né? Então o que acontece é uma experiência de contentamento que não é um contentamento decorrente da transcendência, né? Da superação de um desejo do ego, né? Então agora aquilo já não é mais tão importante para mim porque eu cresci e eu já não tenho os mesmos desejos. Não é, me contento com o que eu posso ter. Não é nesse sentido que eu estou falando. É um contentamento da ordem da desistência.
e da conformação, né, de se conformar, da conformidade com aquele pouco que alcançou em relação ao que poderia ter alcançado, em relação ao potencial da pessoa. Então esse potencial ele fica em grande parte inexplorado pelo excesso do bem bom, né, que é onde eu sou lançado quando eu fumo. Ele me coloca de alguma forma, né, nesse alívio, mas já vamos falar disso. Então, assim, para resumir, existe um certo relaxamento, importante entender isso, porque a gente vai entender por que uma pessoa passa a consumir maconha diariamente por muitos anos, e existe um certo rebaixamento também, que eu estou usando ele bem geral, né? Funções mentais, funções físicas, funções da ordem até do engajamento com um propósito de vida. Então até aqui, efeitos que a gente poderia chamar de mais evidentes. Agora tem efeitos que não são tão evidentes. Então um deles, por exemplo, é uma redução da minha capacidade de lidar com as adversidades. Ou seja, eu não desenvolvo tanto quanto poderia os meus recursos próprios para lidar com as situações difíceis. Como é que funciona isso? Qual que é o mecanismo? Eu tenho um mal-estar qualquer, ele pode ser da ordem de um fora que eu levei de alguém, de uma frustração, de uma raiva, de uma irritação, ele pode ser um vazio, quem não tem, né? Um tédio, uma angústia. Então o gatilho é esse. Eu não estou mencionando gatilhos sociais, a turminha está indo fumar, eu também vou, né? Os gatilhos sociais, eles existem, mas eles podem também conduzir a esse tipo de uso que eu estou me referindo hoje. Então existe um gatilho que é da ordem de um desconforto, e aí eu vou lá e faço uso, né? Esse uso, ele de alguma forma me tira desse desconforto, mas a questão é que esse desconforto é exatamente a oportunidade que eu tenho de desenvolver os meus recursos. Porque recursos de lidar com as adversidades da vida, porque desconforto é inerente à existência humana, né? O sofrimento, o padecimento, as dificuldades, a dor, não dá para desvincular a vida disso. Agora existe um sentido nisso tudo, né? Que é aonde eu cresço, aonde eu me desenvolvo. Então, no momento em que eu me alivio do mal-estar através de uma substância que provoca um certo prazer, um certo alívio, um certo amortecimento desse mal-estar, da minha sensibilidade a esse mal-estar, ela que fica um pouco anestesiada, né? Eu me privo da oportunidade do desenvolvimento dos meus próprios recursos para lidar com a adversidade. Então, tem até um post que eu fiz recentemente que diz assim: a irritação, ela está aí para me ensinar paciência, a raiva está aí para me ensinar talvez perdão, compaixão, né? Um abandono está aí para me ensinar a me sustentar sobre as minhas próprias pernas. O medo está aí para me ensinar a ter coragem de enfrentar o próprio medo, né? São essas oportunidades justamente que eu me privo ao fazer uso de uma substância amortecedora. Aqui vale a pena observar que esse mecanismo é válido para muitas formas diferentes de amortecimento, né? O uso que eu faço dos alimentos, o uso que eu faço da sexualidade e outras substâncias, né? Não preciso nem mencionar drogas, álcool e tal, que são bem fortes, mas virtualmente qualquer coisa com a qual eu acabo estabelecendo uma relação de compulsão,
né? Uma relação de consumo da ordem da compulsão. Então pode ser até o próprio uso da internet, por exemplo, uma forma de eu estar me amortecendo desse mal-estar próprio da existência. E uma outra observação que tem a ver com isso que eu falei agora, né, que esse mecanismo do gatilho, do mal-estar, que é o gatilho e que é também a porta da oportunidade para o meu crescimento, e que eu acabo me amortecendo, né, desse mal-estar através daí de muitas formas possíveis. Estamos focando na maconha. Existe uma questão que vale a pena mencionar em relação ao tipo de prazer específico que a maconha proporciona, que tem a ver com... imagina uma energia feminina, né? Isso precisa ser bem compreendido, né? O que eu quero dizer, comparado com uma cocaína, por exemplo, né? Que seria de um caráter mais masculino, mais ligado ao poder, afirmação de poder, coisa mais yang. A maconha, ela tem na sua natureza um caráter feminino. Então, ela provê uma experiência de envolvimento, de acolhimento. É que nem um colo, quentinho, né? De uma mãe acolhedora, assim, dá uma sopinha quentinha, né? E acaricia, e você está enredado, envolvido por aquilo, e tudo se alivia naquele momento. Então, existe uma sedução nesse tipo de energia também, né? Que é uma das coisas que acaba tornando muito difícil para a pessoa que acaba desenvolvendo esse tipo de afinidade com a substância se libertar, né? Quase como que um casamento. Em muitos casos, para não dizer que é isso que é mesmo também. Falei primeiro dos efeitos, tá gravando? Tá. Dos efeitos evidentes, e agora estou falando dos efeitos não tão evidentes do uso da maconha, né? E o primeiro deles, então, muito significativo, é que a gente não desenvolve os nossos próprios recursos para lidar com as vicissitudes da vida. Sim. Existe um gatilho, né, que é sempre uma cota de desconforto que eu vivo no dia, no momento, e em relação ao qual eu acabo optando por um amortecimento ao invés de um enfrentamento. A consequência disso é que eu perco a oportunidade de me desenvolver, né, emocionalmente, na minha condição de lidar com aquela dificuldade, e com isso, nesse determinado aspecto, nessa questão que eu optei pelo amortecimento e não pelo enfrentamento, eu fico estacionado, eu fico emocionalmente parado nesse ponto. Então os anos estão passando, as minhas células estão envelhecendo, o meu corpo está mudando, o meu intelecto pode estar também avançando, mas emocionalmente eu estou parado. Bom, isso pode, na verdade, se referir a qualquer área da vida, né? Por exemplo, relacionamentos, frustrações, né? Ter que lidar com as divergências de opinião, situações de trabalho, etc. E pode, na verdade, se estender durante anos, né? Eu posso ficar 10, 20, 30 anos estacionado, emocionalmente falando, num determinado aspecto da minha vida. Uma outra consequência, eu considero essa a pior, né? E ela é de longe a menos evidente de todas, é o quanto é difícil, no caso da maconha, da pessoa perceber os efeitos negativos.
os efeitos não tão perceptíveis. Quer dizer, faz parte do próprio efeito dela, da natureza desse amortecimento, a dificuldade da gente perceber o efeito negativo que ela está causando, né? Eu considero isso o mais maléfico, na verdade, porque não é que nem alguma coisa prejudicial que você faz e imediatamente você fica lesado e você já sabe, nossa, isso aqui está me prejudicando. Ou então, seja no corpo, seja numa função mental qualquer, né? Nesse caso, você não tem consciência da extensão do prejuízo. Daí também dá para se compreender um pouco da dificuldade em abordar o tema, né? Porque não só que eu mencionava lá no início, que é um tema que tem as suas dificuldades de falar, né, a respeito, porque né, não só pelo fato de ser controverso, polêmico e ter muitas opiniões divergentes a respeito, mas porque ele, além de gerar prazer, né, as pessoas que estão fumando, estão usando, gostam, elas têm esse fato que eu falei agora, né, o fato de que o próprio efeito, né, o principal malefício é a não percepção dos malefícios. Então, muitas vezes, a pessoa que está envolvida por essa energia não tem como perceber o que eu estou falando. Bom, algumas conclusões assim, não são tanto conclusões, né, mas enfim, um encaminhamento possível. Talvez essas questões que eu estou falando, elas só possam mesmo serem percebidas a pessoa se afastando um tempo da substância. Mas mesmo esse afastamento, ele precisa ser algo desejado, né? Não pode ser forçado, precisa haver uma... Quer dizer, claro, pode ser forçado, mas é muito fácil você só confirmar o que você já quer confirmar. Então, talvez seja necessária uma certa abertura, né, para realmente entrar em contato com as mudanças que começam a acontecer quando você suspende o uso, para você acessar essas transformações, essas mudanças, essa percepção das coisas que eu estou falando, conforme o sistema vai se limpando, você vai percebendo. E em termos de alternativas, né, porque se eu estou habituado a recorrer a esse prazer, a esse alívio para lidar com as adversidades da vida, eu preciso encontrar formas alternativas de lidar com as dificuldades. E uma primeira, que me parece assim, que poderia ajudar muito, é aprender a relaxar de verdade. Não um relaxamento imposto pela substância, mas você mesmo. Tem muitos recursos hoje em dia aí no mundo, né? Ferramentas ensinando a gente a relaxar de dentro para fora. Acho isso bastante desejável, né? Já reduziria muito a necessidade do uso da maconha. E acho que um outro exercício muito bem-vindo também é o de enfrentamento das frustrações. É aprender a suportar um pouquinho as frustrações, a ficar com ela quando ela chegar, né? Não querer se aliviar de imediato. Eu estou falando da importância de você ter um contato direto com a vida, porque sofrimento é algo que é para ser encarado de frente, seja da forma que for de sofrimento, é algo que é para ser vivido, né? Eu não estou querendo fazer uma apologia do sofrimento, do masoquismo, todos temos que sofrer, não é isso. Eu trabalho inclusive para que o sofrimento desnecessário possa ser eliminado. Mas existe um sofrimento absolutamente inescapável, ele faz parte da vida. Então, em relação a esse, eu acho que a nossa tarefa é de aprender a conviver e a suportar. São muitas as tradições
tanto da psicologia quanto da espiritualidade, que vão fazer uma referência a uma camada de ilusão da vida, né? O véu da ilusão. Então, acho que a gente não precisa engrossar, ele já está aí, né? O véu da ilusão, ele já é um dado da existência. Eu acho que o que a gente pode fazer é aprender a lidar com as dificuldades, aprender a relaxar diante delas, aprender a separar, né, a ilusão da verdade e não engrossar, aumentar ainda mais o véu da ilusão, criando esses, ou utilizando, né, esses recursos de amortecimento que me impedem de um contato direto com as coisas da vida. Enfim, era isso, né, que eu queria trazer a respeito da minha percepção da maconha hoje.